Olá, nesse momento eu quero ler com você mais um texto da Bíblia e nós vamos fazer uma breve reflexão, né? Qual teremos o objetivo de falarmos sobre o bom combate a qual todos nós queremos ter. Mas existem princípios, existem valores que devemos reter que nos possibilitará esse tão nobre combate, que é o combate da fé, que é essa jornada que estamos trilhando. Eu quero aqui ler em 2 Timóteo 4, versículo de número 6 ao 7. Está escrito assim: Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida já está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Todos nós temos a grande sede, creio que você cristão está me ouvindo, a grande sede de vencer, de conquistar, de um dia olhar para trás e dizer assim: tudo que eu passei, graças a Deus, eu consegui vencer, eu tenho vencido. E nós temos que lembrar que o apóstolo Paulo passou coisas mesmo que choca-nos, que nos confronta, que tira de nós essa possibilidade de vermos o cristianismo como uma fonte de renda. Porque o bom combate que nós temos hoje no meio cristão, no meio do evangelho brasileiro, é aquele onde eu estou no vermelho, de repente eu vou lá numa certa campanha, faço a corrente, de repente minha conta se começa a sair do vermelho, começa a ficar verde. Em outras igrejas, o bom combate é você estar cantando aqueles louvorzão, pisando, sapateando, profetizando e falando. Até então, muita gente acha que isso é um bom combate. Lógico que eu não estou aqui desprezando as grandes ferramentas de Deus, como a profecia, como falar línguas. Não estou aqui desqualificando, ridicularizando essas pessoas, não. Eu acho que a mentalidade de alguns é que gera essa questão de, com, de confusão de interpretação. Porque quando olhamos para esse texto, nós não podemos criar um pretexto. Nós temos que olhar esse texto, que Paulo está agora no final da sua jornada, no final de tudo, ele está falando que a vida dele está sendo derramada como um sacrifício. Se nós partimos analisando parte a parte da vida do apóstolo Paulo, nós vamos nos deparar com princípios e valores que nós vamos compreender o que Paulo está querendo nos transmitir, o que é um bom combate. Como, por exemplo, o bom combate para Paulo era onde ele subjugava o seu corpo, aonde ele pegava os seus desejos e ele fazia os seus desejos serem neutralizados e substituía os seus desejos pelos desejos de Deus. Paulo, em momentos, ele deu a vida dele por muitos pregando o evangelho. Isso era um bom combate. Paulo teve a oportunidade de parar de pregar, mas ele olhou e viu: ai de mim se não anunciar o evangelho. Ele viu que ele, não era que Deus ia pegar um chicote, bater nele, jogar ele no inferno, fazer essas coisas. Não, não era o medo como se gera por aí. Se eu não fizer, Deus me quebra. Se eu não fizer, Deus vai me arrebentar. Deus disse que se eu não for fazer, ele vai me jogar num leito de dor. Não é isso. O texto está falando disso. Ele sentiu, o ai de mim aqui, é que ele viu a necessidade de ser pregado o evangelho. Ele viu as almas se perdendo. Ele viu que muitas eram as pessoas, então ele não poderia ficar de mão atadas. Ele foi um artesão de uma nova história. Então a mensagem que eu falo sobre o artesão de uma nova história, falo de Paulo, que Paulo enxergou um novo horizonte. Paulo, com as suas mãos, lida com pessoas, ele
se doa para a obra de Deus, ele não manipula situações favorativas ao seu desejo, ao seu ego, como temos aí diversos líderes que ensinam as grandezas de Deus. E quando nós vamos analisar que a grandeza de Deus é um carrão, uma mansão, se nós pegarmos na Bíblia, as grandezas de Deus são coisas que até você talvez tenha desprezado no seu dia a dia. Como, por exemplo, o perdão, a nobreza da humildade, do partir do pão, do repartir, do ajudar os necessitados. Isso são as grandezas de Deus. Esses são os valores que precisamos gerar em nós. E Paulo gera esses valores. Paulo tinha oportunidade de lucros, mas ele rejeitou o lucro de si mesmo para ver as necessidades alheias. Porque muitas vezes nós estamos visualizando apenas o nosso lucro, visualizando apenas o que vamos ganhar e o que não vamos. E aqui Paulo está dizendo, eu já ganhei. E eu não ganhei, o meu ganhar aqui não é o ganhar de muitos que se corromperam no caminhar da caminhada. Quero ganhar de muitos. Era ganhar o século que eles estavam vivendo. Quero ganhar de muito hoje em dia. É lucrar e ganhar. Nós temos aí homens que quanto mais tem, mais eles querem. Os dias eu estava assistindo televisão, o comportamento de um milionário. Eu vi que aquele homem gastou em um paletó mais de 20 mil reais, num sapato mais de 3 mil reais. E nós temos pastores, obreiros de Deus, com essa mentalidade apodrecida. Outro que numa dose de uísque era mais de $1.000. Isso é terrível, essa mentalidade. Não que um líder vai querer tomar, mas eles têm essa mania de grandeza. E essas manias de grandeza têm corrompido a muitos. As pessoas só visualizam a grandeza ao conquistar, ao ganhar, ao lucrar. E esse lucrar não é aqui na visão de Paulo. Paulo tem uma visão de vidas missionária. Paulo tem a visão de Jesus. Paulo tem o sentimento de Cristo. Certa vez, Paulo alertou a igreja de Corinto que eles não deixassem o sentimento de Cristo fugirem e sumissem deles, mas que eles viessem de fato compreender que os valores de Deus eram e são cada vez mais importantes na nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos gerando essa ganância. E Paulo está dando a vida e dizendo, eu estou combatendo um bom combate. Esse é o bom. Esse é o combate que é de Deus. Muitas vezes eu perder valor, aquilo que é satisfatório ao meu eu, mas que seja prazeroso para as outras pessoas conhecerem o Evangelho. Paulo entregou a vida dele. Nós vamos entregar a nossa vida. Muita gente acha que ser missionário é sair do país. Lógico que a importância é muito grande. Mas seja um missionário na sua igreja, no seu bairro. Seja missionário, seja um consolador. Seja aquele que tenha intimidade com a Bíblia, a palavra de Deus. Releia, leia, medite. Faça uma reflexão, reavaliando os valores, seus conceitos. Tome cuidado. Porque o bom combate não é o que se fala por aí. Não se iluda com as riquezas. Naquela época havia pregadores de Corinto que tinham poder financeiro muito grande. Paulo estava preso. À vista de alguns, Paulo era um derrotado. Mas hoje nós temos a revelação que era tudo ao contrário. E hoje não é diferente. Não se iluda por quantidade. Busque a qualidade que o Espírito de Deus tem para a sua vida. Amém.